Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 15 de abril, quarta-feira da oitava da Páscoa do Senhor. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que eles conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, hoje nós temos um evangelho que tem muitos pontos que podem nos ajudar a poder pensar a nossa vida no dia a dia. Sempre o evangelho da ressurreição, são as narrações do encontro de Jesus com pessoas, com os discípulos, os quais ele conviveu e agora ressuscitado. Discípulos de Emaús estavam caminhando tristes, quem sabe até desanimados, ou até decepcionados com Jesus, porque achavam que Jesus seria o libertador de Israel. Jesus aparece no meio deles e caminha junto com eles e tira deles aquilo que eles sentem. E eles dizem tudo aquilo que de fato tinha acontecido. Jesus depois repreende por causa da dureza do coração e começa a lhes explicar, portanto, toda a Escritura, todos os pontos que poderiam lhes ajudar a compreender o que havia acontecido com ele. Meus irmãos e irmãs, pensamos hoje na estrada da nossa vida. Pensemos hoje quantos desânimos, quantos sofrimentos, quantas angústias, quantas decepções nós vivemos. E muitas vezes nem percebemos que Jesus está ali, do nosso lado. Está do nosso lado por meio do sorriso de alguém, está do nosso lado por meio da palavra de alguém, está do nosso lado quando uma mensagem chega e que nos toca o coração e nos faz ver de uma forma diferente aquela situação que nós estávamos vivendo. Portanto, meus irmãos e irmãs, realmente hoje nós somos convidados a poder pensar nessa caminhada da nossa vida, Jesus que vem até cada um de nós, e vindo
Ele vai nos explicando tudo aquilo que precisamos compreender para que, de fato, o nosso coração possa arder. Como disse os discípulos quando reconheceram Jesus, não ardia o nosso coração quando Ele nos explicava as Escrituras? Que assim também possa, meus irmãos e irmãs, arder hoje e sempre o nosso coração, todas as vezes que nós nos deixamos instruir, nos deixamos ensinar pelo Senhor. E que o Senhor os abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.